Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui para falar de Campeonato Brasileiro aqui no Gol e agora o assunto é a surpresa, a novidade do Campeonato Brasileiro de 2025. O assunto é o Mirassol e para falar com a gente temos o Gustavo Villa, que é narrador da TS Rádio Mirassol, ele que acompanha bem de perto esse que é talvez a grande surpresa, né? Ninguém esperava a equipe do Mirassol aqui, e é claro que é um dos clubes que vai chamar atenção, porque o pessoal quer entender um pouquinho melhor, né? Que time é esse? Tudo bem, Gustavo? Muito prazer tê-lo aqui conosco no Gol. Obrigado por aceitar falar do Mirassol pra gente. Oi, Rafael, muito obrigado pelo convite, cara. Olha, eu que acompanho o site já há muito tempo, uso para fazer as minhas pesquisas quando vou transmitir os jogos. Me sinto lisonjeado de estar participando com vocês hoje aqui e é sempre um prazer falar do Mirassol Futebol Clube. Muito obrigado. A gente que agradece aqui, porque é lógico, né? Todo mundo está curioso para entender. E eu peço para você, então, começar explicando para a gente, muito simples, o que é esse Mirassol, como joga esse Mirassol e explica um pouquinho mais de como essa equipe chegou até a elite do futebol brasileiro. Bom, a gente tem que voltar ao ano de 2019, né? O Mirassol é um clube centenário, está completando seus 100 anos neste ano, inclusive, dia 9 de novembro de 2025, o Mirassol completa 100 anos. Mas digamos que a partir de 2019 que realmente a gente conheceu um projeto para que o time chegasse na situação em que está hoje. Se a gente disser que a gente acreditava aqui na cidade quando tudo isso começou, vamos estar mentindo. É uma surpresa também para a gente agora. Mas a partir de 2019 a gente começou sim a vislumbrar, por que não? Até 2019 o Mirassol não tinha calendário nacional, disputava um ano ou outro a Série D, até a Série C, mas sem aquele investimento necessário para que pudesse fazer frente e chegar a conquistar os acessos, né? Em 2018, o clube constrói o seu centro de treinamento e a estrutura que o clube colocou, continuando investindo não só na construção do CT, mas comprando equipamentos, essa estrutura foi o fator preponderante para que o clube chegasse na situação que está hoje. E a partir de 2019, a filosofia de jogo muda. Mirassol era um time sempre reativo, contratava treinadores retranqueiros, e em 2019 traz o Ricardo Catalá para treinar o time. Na Copa Paulista, Ricardo Catalá insere uma filosofia de jogo mais ofensiva, com a saída de bola desde o campo de defesa, sem chutão, e a partir dali o Mirassol sempre jogou dessa maneira. Passaram outros treinadores, o Eduardo Batista, o Mozart, o Eduardo Barroca, e agora, sob o comando do Rafael Guanais, acreditamos que vai continuar nessa toada aí, nesse mesmo esquema de jogo. É um 4-3-3, com o time atacando bastante pelos lados, variando para 4-4-2, dependendo do momento, né? Se é um momento defensivo, se é um momento ofensivo. É um time que marca muito forte e que gosta de ficar com a posse de bola para controlar o jogo. Então, essa até que é a pergunta que eu ia fazer para você, porque tem essa mudança, né? O Campeonato Paulista sendo disputado com o Barroca até um certo ponto, até um certo momento ali, e aí tem aquela cisão, né? A reta final não é interessante, tem essa mudança, e o que esperar agora do Rafael, né? O meu xará aqui, comandando essa equipe, já tem um vislumbre de como ele deve montar esse time? O Mirassol fez várias tentativas para trazer outros treinadores antes mesmo do Eduardo Barroca. Chegou a estar praticamente acertado, só faltou a assinatura do contrato com Fábio Carilli, o que seria uma grande ruptura no estilo de jogo, não é mesmo? Mas acreditava-se que o nome forte, um técnico já campeão brasileiro, traria um impacto positivo, mesmo sendo um estilo de jogo diferente do que o clube estava praticando. Não deu certo com o Carilli, outros treinadores disseram não. Acredito que por receio de manchar o seu currículo, já que vamos falar a verdade, é o candidato fortíssimo ao rebaixamento desse ano, né?
E aí o Rafael Guanais acabou sendo demitido do Atlético Goianiense, nesse período em que o Barroca também foi demitido aqui. Mirassol o trouxe, um treinador que quer ter a oportunidade, nunca teve a oportunidade de treinar um time na Série A e demonstra muita vontade. Ainda não fez a sua estreia, apenas treinamentos, jogos-treinos, que não dá para dizer muita coisa, mas o estilo de jogo dele é muito parecido com os dos treinadores que passaram por aqui, principalmente do Catalá e do Mozart, que inclusive são amigos dele. Um estilo de jogo desse que eu já comentei, de saída de jogo desde o campo de defesa e com transição rápida, triangulações, a saída de 3, que o Mirassol sempre faz. Com o Mozart, o ano passado, fazia com o lateral, ora o lateral esquerdo, ora o lateral direito, fazendo a linha de 3 defensiva. Já com o Catalá, e acredito que com o Guanais também vai ser assim, é o primeiro volante que volta para a linha de defesa e os laterais abrem. Então esse é mais ou menos o esquema de jogo. O Guanais, ele gosta de mudar o time conforme o adversário e gosta de ter um meio de campo forte. Vai variar mais para um 4-1, 4-1, recheando bastante esse setor de meio de campo, muitas vezes até com 3 volantes. Até você citou aqui, todo mundo olha para a equipe do Mirassol e fala assim, tá, é a história do golfinho, né? Subiu, fez uma graça e vai cair. Seria o time que iria para a segunda divisão. Então dá para ter como a ideia que a meta dessa equipe do Mirassol nesse campeonato não é a outra, senão se manter por mais uma temporada na elite do futebol brasileiro, né? Com certeza, né? A gente tem o seguinte pensamento, e a gente vê que os dirigentes e a comissão técnica do clube também tem esse pensamento. Quando subiu para o Paulistão, que já era uma surpresa para a gente, lá em 2008, que o Mirassol disputou o Paulistão pela primeira vez, a ideia era, bom, vamos lutar para permanecer e acostumar. Hoje ninguém fala de Mirassol caindo para a Série A2 do Paulista, né? O Mirassol acostumou a estar ali e, inclusive, faz frente aos gigantes do futebol paulista. E a ideia agora é essa também. Vamos nos manter no Brasileirão o máximo que a gente conseguir. Sabemos que somos candidatos ao rebaixamento, respeitamos a grandeza de todos os outros adversários que vamos enfrentar, mas foi assim também na Série B. Claro que dadas as devidas proporções, mas na Série B, nos 2 anos que disputou, o Mirassol enfrentou estádios lotados, abarrotados, principalmente no Castelão contra o Ceará, um dos jogos mais difíceis do ano passado, o Mirassol venceu lá. Então está acostumado já com esse tipo de situação. Vai lutar para permanecer e vai tentar acostumar a ficar ali, né? Sabendo da grande dificuldade que é. O mais legal, Rafael, é que a diretoria tem esse pé no chão e está utilizando o recurso da televisão que está entrando, não só para montar o time, mas também para estruturar ainda mais o clube. Tanto que estão comprando mais equipamentos para o centro de treinamento e também reformando o estádio da cidade, deixando o estádio mais com cara de Série A. Vai ficar um estádio muito bonito, já vai ficar pronto agora para a estreia contra o Fortaleza no dia 6 de abril. Olha só, estreia em casa, né? Estreia contra o Cruzeiro no sábado e no dia 6 de abril pega o Fortaleza, a estreia em casa. E tá ficando muito bonito. Então, a Série A, de qualquer maneira, já vai deixar um legado para o clube e também para a cidade. O José Maria de Campos Maia, né? O estádio, Maião. O Maião, já estive aí no Maião. É até uma curiosidade, né? Porque você até falou dessa estrutura que o time tem de querer jogar de uma forma, de ter o futebol mais propositivo. Mas seria natural você imaginar que um time como o Mirassol entrando na primeira divisão, para se manter nessa primeira divisão, talvez tenha que abdicar dessa estrutura de jogo, né? Fazer um jogo mais recuado, entregar a bola para o adversário e buscar um contra-ataque. Você até citou a questão do Carille, né? Que seria essa mudança, mas é geralmente dessa forma que alguns times se mantêm na Série A do brasileiro. Existe essa conversa, olha, dependendo de como for, a gente abre mão dessa ideia desse ano para se manter, ou então, não, mesmo que a gente caia, a gente entende que a nossa ideia é jogar dessa forma, vamos jogar que a gente volte para a segunda divisão e depois a gente volta para a primeira e fique nessa. Existe uma discussão lá dentro desse tipo? Olha,
Pelo que nós conversamos, eu tive a oportunidade de entrevistar o técnico Rafael Banais na semana passada, e pelo que eu falei com ele, pelo que ele respondeu para a gente, não existe a possibilidade do Mirassol jogar recuado, jogar reagindo, né? A resposta dele foi a seguinte: existe alguma garantia de que o time vai sair vencedor jogando dessa forma? Não existe. Também não existe garantia que vai ganhar jogando de forma propositiva, mas o estilo dele é jogar de forma propositiva. Então, para que fugir da identidade, né? Agora, se os dirigentes procuraram o Carille e era a primeira opção, talvez eles pensassem de uma forma diferente, mas já que trouxeram o Guanais, vão ter que aguentar o time jogando de forma propositiva. Talvez seja essa ideia aqui. Tomara que não seja só aquela coisa de ficar mudando de um lado para o outro, então, com essa forma que mantenha a filosofia. Acho que vai ser bom para todo mundo, né? Ver um futebol um pouquinho mais interessante, né? Eu acho que para a cidade vai ser melhor isso mesmo. Muita gente se discutiu, inclusive nesse período, depois da classificação do Mirassol para a Série A, gente falando que o Mirassol está num lugar em que não deveria, que tem clubes mais tradicionais, né? Como é que a cidade ouviu essa história? Para mim é uma grande balela, vou deixar aqui já meu comentário, mas como é que reagiram aí em Mirassol? Inclusive tem a fala do presidente da Federação Pernambucana, né, lamentável o que ele diz, inclusive dando ideia de que clubes mais tradicionais deveriam ter cadeira cativa na Série A, o que já aconteceu no passado, e né, acho que a gente vai retroceder muito se isso voltar a acontecer. O Mirassol está onde está por méritos. O Mirassol foi vice-campeão brasileiro da Série B em 2024 e superou, ficou atrás apenas do Santos, superou grandes times do futebol nordestino, né? O Ceará, o Sport, deixou o Goiás para trás, né? O Goiás não subiu, outros clubes que com investimento até maior, Coritiba, um investimento até maior do que o do Mirassol, e não conseguiram subir. Mostrou mais competência dentro de campo, independente de a torcida ser pequena, da cidade ser pequena, está na Série A e vai disputar a Série A. Tem muita gente comentando isso, né? Que não é um time para estar na Série A. Se é ou não é, eu não sei te afirmar, mas está e vai jogar. Se vai conseguir se manter, aí já é outra história. Ganhou a vaga, para mim não tem discussão, é mérito aqui, né, foi dentro de campo, não teve nada de errado. A equipe do Mirassol tem uma curiosidade, porque é o único time na Série A do Campeonato Brasileiro que até esse momento não tem nenhum jogador estrangeiro, né? A gente fez um levantamento aqui, tem vários ali, e você olha, então lá no site do Gol, você vai lá, você vê direitinho, só bandeirinha do Brasil. Mas não dá para descartar, né? Acho que o futebol brasileiro está cada vez mais aberto aos colegas e agora até europeus chegando ao futebol do Brasil. Inclusive se cogitou, um dos técnicos que era cogitado para vir ao Mirassol era o Antônio Oliveira, né? Ex-Corinthians e Cuiabá, mas acabou não dando certo também. Mas uma hora vai acontecer. Mirassol já teve alguns estrangeiros, não muitos. Eu me lembro do Pablo Escobar, um atacante que passou pelo Santo André, e ele esteve no Mirassol em 2010, ele que teve mais destaque, assim, sendo estrangeiro. Mas o foco da diretoria sempre foi contratar e pensar jogadores do interior de São Paulo e também do Nordeste, jogadores mais desconhecidos e jovens, tanto que você vê hoje que o Mirassol tem um elenco um pouco mais estrelado, digamos assim, com jogadores mais conhecidos, porque vai disputar a Série A. Mas até o ano passado eram jogadores que os olheiros viam e traziam e despontavam no Mirassol. Quem que você destaca aqui como o principal jogador desse time? Eu tenho o meu favorito aqui, um cara que eu acho que é subestimado aqui. Dois, tá? Tem um amigo que é fã, eu sou muito fã do Chico Kim. Eu sou muito fã do Chico Kim, acho que é um baita jogador, tem bastante espaço. Mas quem que você destaca aqui como o principal jogador do Mirassol? Melhor jogador do Mirassol e, para mim, o melhor jogador da Série B do ano passado foi o Danielzinho, camisa 8 do Mirassol. A gente chama ele de motorzinho do Leão, que é um cara que corre o tempo todo e corre o campo inteiro. Ele que começou a carreira como um ponta, ele era um atacante de lado,
E pelo próprio Rafael Guanais, quando ainda no Novo Horizontino, ele é trazido para jogar na segunda volância, em um jogo que você deve se lembrar, no jogo que o Novo Horizontino, em 2022, debutando na Série B do Brasileiro, o Novo Horizontino ganha do Vasco de 2-0. Nesse jogo, o Danielzinho foi um dos melhores jogadores em campo. Depois ele voltou até a jogar de atacante. Quando ele vem para o Mirassol em 2023, o Ricardo Catalá coloca ele para jogar também como segundo volante, aí ele desponta, sendo, na minha opinião, nesses últimos 2 anos, o melhor jogador do time. Você falou do Chico Kim, ele realmente é um ótimo jogador, ele tem noção do espaço, né? Ele ataca o espaço e ele tem uma finalização muito boa, só que ele não vive um bom momento. No ano passado, ele oscilou bastante, tanto que ele faz um gol de falta no final da temporada e chora bastante porque ele sabe que não estava entregando tudo que ele é capaz, mas realmente é um jogador de muita capacidade, apesar de já estar com 33 anos de idade, tanto que o Mirassol manteve ele no elenco, mesmo ele não estando em 100% da sua capacidade. E a gente vai falar, claro, aqui dos veteranos, né? Você falou que da idade, você tem o Reinaldo ali trazendo aquela experiência toda, e um dos favoritos dos meus amigos aqui, que é o Léo Gamalho, né? Que também tem aquele faro ali, o Léo Gamalho, que é um monstro aqui. Fala um pouquinho dessa experiência que traz. Aliás, o goleiro Walter também, né? Tem o Alex Muralha por lá, o Walter, tem alguns nomes conhecidos do torcedor, né? O Alex Muralha, por aqui, ele é um ídolo da torcida, né? O Muralha, ele esteve no Mirassol em 2014, ainda era Alex Santana, disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Depois ele desponta para jogar no Flamengo, né? E chega até a seleção brasileira. E é um goleiro muito contestado pelos clubes que ele passa, né? E aqui no Mirassol ele também vive entre boa e má fase. Nos últimos jogos ele tem falhou no jogo contra o Palmeiras, falhou no jogo contra o Corinthians, e a sombra do Walter agora faz com que a pressão sobre ele, com que as críticas dos jornalistas e da torcida, elas ganhem mais voz, e por isso o Muralha pode sim perder a posição, viu? Só que o Walter está machucado, o Walter está com uma lesão na mão, então, por enquanto, vamos de Muralha mesmo. Tem o Tomazella também no elenco, que é um ótimo goleiro, viu? Ele vem da Portuguesa e não deram oportunidade ainda para ele, pelo Muralha ser essa lenda que ele é aqui no clube. Léo Gamalho, vamos lá. Léo Gamalho, ele é um jogador folclórico, né? Maior artilheiro da Série B em atividade, só que ele nunca foi titular do Mirassol, viu? Nunca foi titular. Sim. O ano passado o Mirassol tinha o De La Torre, que era o artilheiro do time, e ele entrava para fazer gols decisivos. Eu citei o jogo contra o Ceará, ele fez o gol da vitória, que levou o Mirassol até a liderança naquela oportunidade na Série B. No primeiro toque na bola dele com a camisa do Mirassol contra a Chapecoense, ele faz um gol de voleio, um belo gol. Ele entra para decidir. Esse ano ainda, contra o Palmeiras, ele entra no segundo tempo, faz um gol de cabeça, empatando o jogo na oportunidade. Então é aquele cara que ele não aguenta os 90 minutos, porque ele já tem 39 anos. 39, mas quando ele entra, ele bota preocupação na defesa adversária. Tanto que o contrato dele, ele era até abril deste ano, até o final do Paulistão. Mas quando o Mirassol ascendeu para a Série A, tinha uma cláusula de renovação automática até dezembro, caso o Mirassol subisse para a Série A. E aconteceu, então ele está aí no elenco até hoje. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado. Esse papo é muito bom, dá para passar um tempão aqui falando do Mirassol. A gente volta a conversar ao longo dessa temporada, espero que num bom momento. Boa sorte para você, bom trabalho para você, boa sorte para o torcedor do Mirassol e bem-vindos aí à elite do futebol brasileiro. Eu que agradeço, tomara que a gente possa bater esse papo por outros anos aí, que o Mirassol permaneça na Série A, que conquiste o seu objetivo, e parabéns aí pela iniciativa do Gol de trazer as informações dos clubes que vão disputar o Brasileirão. Tá certo, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, e tem todos os times do Campeonato Brasileiro estão aqui no Gol. Aquele abraço.